Boa noite, pessoal. Boa noite. Nossa live hoje começando um pouquinho mais tarde, que sempre é às 19h19. Hoje a gente vamos começar um pouquinho mais tarde, tá? Então, mandem aviãozinho, porque o tema é muito importante. Muito bom mesmo. É algo super atual, tá? E o nosso convidado também super especial. Boa noite, Elaine. Boa noite, Gê. Olha, o nosso convidado já chegou. Simone, Elaine, Luiz Lopes, Abigail, Larissa, Valéria, boa noite. Gente, mandem um aviãozinho, por quê? Meia Queiroz, Meia, né? Porque muita gente às vezes não sabe, né? Tá acostumado com o horário das 19h19. Então eu tô mandando meu aviãozinho aqui. Vocês mandem também. Combinado? Ó, aviãozinho pra todo mundo. Já fiz a minha parte. Agora vocês têm que mandar aviãozinho pra todo mundo também, porque o tema é super chique. Bruna, boa noite. Thaís Souza, Damásio, Alexandre. Vamos chamar o doutor Ronald Fidelis, que vai participar com a gente. Porque a gente aproveitar todo o nosso tempo. Ju, Vivi, Bruna, seja todo mundo bem-vinda. Olá! Boa noite, saúde e saudações, Thalita. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora, aqui no Vida e Trombose com você. Isso aí. Muito obrigada por ter aceitado o convite, mesmo cheio de atividades. Parece que o ano vai acabando, mas as atividades vão só aumentando, viu? Corre, só aumenta, mas fazer o que a gente gosta faz bem à saúde. E estar aqui com você faz muito bem para mim, por isso que é uma alegria ter aceitado o teu convite. Eu fico mega feliz também. Nós já nos encontramos na outra live sobre diabetes, né? E surgiu esse tema, essa live, doutor, nossa penúltima live. Vou fazer só mais uma semana que vem com Seguir Vida, né? Que eu tô alternando para contar depoimentos. E aí eu falei, eu tenho que lembrar do Dr. Ronald, porque aquela live não ficou salva e eu tenho uma dor no coração até hoje por causa daquilo. Você sabe que a gente tem. Não foram muitas, não, porque nesses 2 anos, eu e a Gabi, juntando eu e a Gabi, foram mais de 100 lives que nós fizemos, e acho que umas 4 ou 5 a gente perdeu na hora de tentar Nossa, salvar. E é sempre alguma muito especial, assim, é sempre alguma nossa, que a gente fala assim, gente. eu queria pelo menos aquela parte ter salvo tal, mas às vezes acontece. Acontece. Tecnologias, né? E a ser humano aqui também. Tem hora que a gente falha. Normal. Gente, muito boa noite. É, hoje nós vamos falar sobre um tema que foi sugerido, doutor, pelos Seguividas, né? Pediram para falar sobre o chip da beleza, sobre os anabolizantes e sobre hormônios, especialmente hormônios é, que são às vezes receitados, precisam ser utilizados na fase da menopausa. Então, assim, é muito assunto, né? A gente Chega, chega, conversar. chega a coçar a cabeça aqui, viu? Então, muito assunto. Então, assim, ó, ser presente, fala de onde você né, pessoal te conhecer, porque tem sempre tá chegando sempre gente nova. E depois a gente começa com o chip da beleza e vamos fazer assim, um conceito, né? Porque
muita gente, apesar da sugestão ter partido dos seguidores, às vezes tem gente que não sabe do que se trata. E aí, quando surgir esse assunto, já vai estar inteirado, né? A Lipedema Informa acabou de falar assim, ó, lipedema e hormônio, que nós fizemos uma live sobre lipedema aqui. E esse assunto também, falar sobre lipedema é algo urgente, né? Que a gente vê o sofrimento das pessoas. Eu tenho ficado ligadinha nesse tema e estou muito feliz por vocês estarem aqui, viu? Porque tudo tem relação, né? Sim, sim, sim. Esse tema é quente também, ver várias pessoas. Eu fico muito orgulhoso que a minha especialidade, mesmo sendo cirurgião vascular, aí já estou aqui começando a minha apresentação, para quem não me conhece, eu sou Ronald Fidelis, sou médico angiologista e cirurgião vascular, atuo aqui na Bahia, em Salvador, né? Não gosto de me gabar, não, mas eu moro em Salvador, nessa terra maravilhosa, né? E, na verdade, todos esses temas, eles têm relação. A circulação, Thalita, como você bem sabe, ela é uma parte muito central da nossa saúde. E acaba que a angiologia, que é a especialidade médica que cuida da circulação, tem talvez o maior número de interfaces com outras áreas. Né? Então, o médico vascular, o especialista vascular, ele acaba tendo contato com um mundo muito diverso de situações médicas de outras áreas. Então, já deixando claro, assim, quando você propôs esse tema que eu acho muito interessante, o chip da beleza, anabolizantes, tratamento hormonal na menopausa, o Dr. Ronald é cirurgião vascular, angiologista, mas tem uma história muito, muito forte na ginecologia. A minha mãe, ela é ginecologista aqui no interior da Bahia, e os primeiros congressos médicos que eu comecei a frequentar, ainda na faculdade, foram congressos de ginecologia. Então, essa parte hormonal, essa parte de contracepção, eu não sabia que um dia eu ia ser um vascular e tão relacionado com isso, especialmente no que diz respeito à trombose, né? Então, eu sou vascular. Certamente, o meu conhecimento ele é limitado do ponto de vista metabólico, mas também, além desse meu histórico de faculdade, por conta do projeto Saúde e Verdade, que é as nossas redes sociais aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nesses últimos 2 anos, eu passei a estudar muita coisa, assim, de uma maneira mais ampla, justamente para tentar trazer uma comunicação mais clara, tentar traduzir para os... Como é que você fala? É o Segue-Vidas, você fala? Segue-Vidas. Segue-Vidas, né? Nós lá, eu e Gabi, a gente chama de fidelizados e fidelizadas, né? Que são as pessoas que nos dão o privilégio de nos acompanhar. Então, a ideia foi, realmente, eu como médico, voltar um pouquinho algumas bases, alguns assuntos, vamos dizer assim, mais gerais da medicina, para tentar exercitar a comunicação, que é isso que estamos fazendo aqui. Na verdade, traduzir ou simplificar é uma coisa muito difícil, porque ou você não consegue, ou você muda a informação. Né? Ao tentar simplificar, você acaba modificando a essência, e nós estamos precisando muito disso aqui, ó, de lives sérias, de pessoas que realmente se esforçam por trazer informação clara. E o chip da beleza, o título dessa live que eu achei muito bom, muito boa, na verdade, já começa com um erro na definição, assim, já é inadequado na definição. Mas vamos lá, a gente vai aos pouquinhos aí. E eu fiquei aqui, bom ver aqui o lipedema, que é outro assunto que a cirurgia vascular está muito envolvida e que temos que entender mais sobre isso para poder ajudar. Estima-se que mais de 10% das mulheres sofrem dessa condição chamada lipedema. É um número difícil de estimar, mas 10, 11%, mas é muita gente e que certamente são mal compreendidas. E se a gente não coloca luz, literalmente, em cima do assunto, acaba que fica
assim, piora o sofrimento. Você bem sabe disso, né? O Aham. sofrimento existe o que é real, e quando tem ignorância e desconhecimento em volta, isso só potencializa a dor. E preconceitos, né? Porque tem muita, especialmente sobre esse assunto do lipedema, a gente lida muito com essas questões. Doutor, então começando, surgiu esse tema, eu acredito, a minha ginecologista, né? Eu vi algumas colocações dela de manifestações como é que chama? Do conselho, né, de ginecologia, das associações, trazendo esclarecimentos, né, sobre esse chip. Mas aí eu quero que você explique pra gente, né? Esse que é um nome atrativo, né? Quem não quer beleza? E chip parece tão simples, né? Tchup! Então, assim, vamos explicar do que se trata esse chip, e para todo mundo entender um pouquinho, né, da seriedade desse assunto e ficar com a anteninha ligada a hora que ouvir essa questão. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. De novo, partindo do começo, porque para que a mensagem fique mais clara, é importante que as seguividas e os seguividas entendam quem é o mensageiro, né? Eu sou médico, Uhum. sou angiologista, eu trato de doença vascular e a questão hormonal tem uma relação muito forte com isso. Mas eu tenho certeza, Thalita, que você vai precisar trazer alguém, uma ginecologista, talvez a sua médica, para falar com mais propriedade sobre esse Uhum. assunto. Mas o que é que eu posso dizer para ajudar aqui, talvez como uma introdução dentro do perfil vida e Exatamente. trombose desse tema? Primeiro que assim, a minha autoridade como médico, né, de estudar medicina como um todo, de estar, por força do meu ofício, atento às complicações desses tratamentos hormonais, e a reposição ou a modulação hormonal tem tudo a ver com saúde vascular e trombose. E aí a gente vai diferenciar um pouquinho, porque se confunde muito assim, se bota no mesma panela infarto e derrame com trombose e embolia. E são doenças relacionadas, mas têm mecanismos diferentes. Mas os hormônios repostos ou modulados têm relação com isso. Uma outra fonte de conhecimento é que assim, a minha esposa, a Gabriela, já usou, né, por um tempo o implante de gestrinona. No tempo nem tinha ainda esse nome, esse apelido, né, essa expressão aí midiática. Experiência, e eu pude ver, ela decidiu com a médica dela, que era uma Tá. boa opção, e eu pude, durante 12 meses, literalmente, como marido, acompanhar os efeitos desse implante. E primeira coisa é isso, eu quero deixar claro aqui que, polêmicas à parte, Thalita, eu acho que poucos médicos realmente sérios concordam com a expressão chip da beleza. Eu acho que a Uhum. primeira coisa que assim, nós teríamos que separar o que é uma belíssima chamada com a live, né? Dentro do marketing digital, chama isso de thumbnail, né? É aquele título lá no YouTube, aquele vídeo que você, opa, você para e clica para assistir. Então, salvo essa função de chamar a atenção, o termo chip da beleza não é adequado, não é recomendado. Eu tive a curiosidade de pesquisar o site do médico que foi o criador, que foi o idealizador da síntese dessa substância, que por acaso é aqui da minha Bahia. O Ó, doutor, o doutor Elcimar Coutinho, que hoje, né, o saudoso doutor Elcimar, que foi mais uma das vítimas dessa pandemia trágica que a gente passou aí. Então, a medicina, a ciência, os seus familiares e amigos perderam uma grande mente, um grande homem. Ele nos deixou recentemente, mas no site da empresa dele, da fábrica, né, da síntese da substância,
A Aham. primeira frase, eu vi isso hoje, eu não sabia disso, mas eu fui Ó. pesquisar. A primeira frase é: a gestrinona não é um tratamento estético. Então, Ah. assim, já de cara, o criador, né, no site dele chama-se Elmeco. Elmeco é de Elcimar Metze Coutinho. Ele juntou as sílabas do nome dele e fez essa expressão, que é o site elmeco.com. Então, começa que tá errado aí, você achar. Uhum. Então, existe um uso exacerbado, existe um uso exagerado, especialmente com foco na estética, e que acaba prejudicando ou gerando uma desconfiança e questionamentos nos efeitos terapêuticos da substância. Para fazer Uhum. um resumo aqui muito rápido, assim, a gestrinona é um tipo de progesterona. Os hormônios femininos, em geral, são os estrógenos e as progesteronas e seus derivados. A gestrinona nada mais é do que um tipo de progesterona sintética, ela não existe naturalmente Isso. em nosso corpo e que ela tem um efeito que é curioso e que é inusitado, que ela acaba favorecendo a ação da testosterona. Terona. Então você imagina, né, o que é que foi, aonde que se chegou? É uma molécula, uma substância, é um hormônio que ele tem efeitos de suprimir a ovulação, de tratar uma menstruação disfuncional, a TPM Uhum. exagerada, todas as doenças que são dependentes dos hormônios femininos, da ação estrogênica, da ação do hormônio feminino, ele trata. Aí um exemplo que sempre que a gente vê alguém atacar aqui o implante ou falar mal, aí vem uma chuva de mulheres com endometriose e que dizem claramente, assim, olha, a minha vida mudou Do. depois do implante. Então, assim, é muito, eu acho que aí já vai a opinião pessoal, viu? Eu acho que é Uhum. um pouco exagerado e um pouco radical, essa é a palavra, a gente se posicionar contra o Uhum. implante do hormônio gestrinona. Eu acho que nós temos que falar com clareza, com transparência, falar sobre as indicações, dizer que o uso estético não está fundamentado em Ah, nenhuma isso. sociedade médica, mas isso não quer dizer que não haja o benefício médico nas situações que eu falei. Uma outra situação que Uhum. é muito útil é o que chama hoje de sangramento uterino anormal. Mulheres que têm menstruação que demora muito, Nossa. sem ser por anticoagulante, viu? É outra coisa. Não, não Sem tem a ser, ver. né? Pois Que eu é, já pois é. leio, já dá uma enxurrada que a gente fala Pois aqui. é. Mas assim, Thalita, resumindo é isso. É um hormônio sintético ele tem um papel em tratar várias condições médicas na ginecologia e que tem efeitos colaterais derivados da sua ação da testosterona, que não é uma testosterona extra. Isso é curioso, na verdade. A Hum. gestrinona, ela libera mais a testosterona natural da mulher. Uhum. E aí acaba tendo um efeito de aumentar a massa magra. Se a Segvida faz o exercício físico regular, ela vai ter benefícios na forma do corpo, no tônus, né, do glúteo, da perna, aqueles objetivos absolutamente, vamos dizer assim, aceitáveis. A Uhum. beleza é um objetivo legítimo. O que não pode é buscar a beleza apesar da saúde. Aí tá errado. Uhum. Exatamente. E aí, quando foi perfeito, assim, que eu vou viajando, que eu nem lembro das coisas que eu vou pensando tanta coisa. Mas quando a gente pensa, né, principalmente nesse nome que chama tanta atenção, porque falar sobre beleza, né, chama atenção. A gente vive isso e a gente não pode deixar isso de lado. Faz parte, né, da nossa vida. O ponto que eu achei importante é sobre a questão dos efeitos colaterais.
e os cuidados, né, com relação a esses efeitos. A gente sabe que todo medicamento tem efeito colateral. E aí entra aquela balancinha da relação custo-benefício e o objetivo do uso, né? Medicinal, estético. E isso aí que vai determinar, eu acho que essa balança da, é um implante, né? Uhum. Do implante desse dispositivo. E aí, quando a gente fala do efeito colateral, é que a gente, quem teve a experiência da trombose é que entra a gente, né? As questões, pode, acontece, tem risco, sim. A gente sabe aqui, todo mundo que está aqui já participando sabe que tudo, não, aqui não é consulta, é tudo visto de forma geral e cada situação vai ser tratada de forma particularizada. Mas sabe-se dos riscos de ter uma trombose, que é o nosso temor maior, atrapalha ou não? Você sabe, Thalita, que toda vez você agora falou aí, você falou quase como uma médica, né? A Ah, questão do cada. É o famoso cada caso é um caso. Sempre aham, que aqui nós estamos elaborando nossos conteúdos para nossas páginas e que alguma situação cai nessa afirmação, eu falo com Gabriela, minha esposa, ela fala assim, já vem você, médico, tem esse negócio de que cada caso é um caso, mas deve ter uma orientação geral, deve ter uma causa geral. Eu digo, Gabi, claro que tem. Claro que existe uma linha geral, claro que existe algumas indicações, né? Mas não tem nada em medicina, nada em tratamento. Primeiro assim, muita gente passa pela mesma situação e não tem o efeito exatamente. daquele problema. Então, causa é uma coisa, fator de risco é outra. Então, trombose, Aham, né? Nós falamos aqui na nossa outra live. Você é um exemplo de uma pessoa que, assim, foi dormir, não é isso? Você acordou e do nada, quer dizer, aparentemente do nada. Aí foi aham. descobrir da Aí que. compressão, uma série de trombofilia e tal. Mas, assim, tem muita gente que tem a situação exatamente igual à sua e que não tem trombose e que nem nunca terá. Isso não derruba o conhecimento, não torna o conhecimento inútil. Né? Mas, sim, existe as informações gerais e existe o cada caso é um caso, que aí vem a relação médico-paciente. Então, assim, Uhum. os efeitos colaterais do implante de gestrinona, eles existem. Aliás, os efeitos que fizeram ele ser chamado de chip da beleza são efeitos colaterais. Né? É justamente essa androgenização feminina que também, assim, eu não quero entrar no mérito do que se é bonito ou não, né? Assim, mas realmente o corpo musculoso da mulher, ele passou a ser uma meta, um alvo de muitas mulheres. Aham. É porque é bonito. É ditadura da Da mídia. beleza. A ditadura somos nós que compramos e aceitamos. Né? É claro que Uhum. curvas, né? Pernas mais firmes, você ter um percentual de gordura que não seja grande, tudo isso é saúde. Até que ponto literalmente a manipulação hormonal se justifica para isso, aí é uma coisa muito, muito individual. E Uhum. muitos profissionais estão literalmente vendendo esse chip como quem vende um chip extra do celular. Acho que até vem daí o nome, né? Teve um tempo. Capaz. Pois é, teve um tempo, Thalita, que eu lembro que assim, tinha alguns aparelhos que podia botar 2 chips, 3 chips, você podia pegar operadora A, B, C e D. Então, assim, era um plus, né? O meu aparelho, ele pega 2 chips. Acho que É. é isso, né? Você vai lá, coloca um chip e você aumenta a sua capacidade de memória, de sedução, de conquista do mundo. E não é assim. Não é Uhum. assim absolutamente. E não é para ser. Quem fala que é assim é um vendedor e merece
assim, um pé atrás diante dessa postura. Uhum. Você falou sobre os efeitos colaterais, que é essa questão da androgenização, isso mesmo? Isso. Cadê a Gabi para te puxar a orelha? Porque Gabi, aqui Ga- a gente não sabe o que é isso, não. Vamos explicar para. Gabi está numa reunião de condomínio hoje. É, Eu me livrei da reunião de condomínio, viu que ninguém. Brincadeira. que é a questão, né, dos hormônios masculinos, de andro, que vem do masculino. Então, mas e a questão de se torna, é considerado um fator de risco para um evento trombótico? Vamos lá. Considerando? Aí nós estamos cada vez mais na minha praia, né? Cada vez mais eu fico mais à vontade. Mas eu estou à vontade aqui para falar com você de qualquer assunto. Vamos lá. Primeiro, nós temos que entender qual é a relação dos hormônios femininos com fenômenos de trombose, com a doença, trombose e embolia. Né? Uhum. E aí tem uma confusão muito grande, porque assim, por um lado, os hormônios femininos, eles são protetores contra infarto e derrame. Tanto é que as mulheres na menopausa, no climatério, quando baixam os hormônios femininos, elas têm uma tendência de ter mais infarto e derrame. Né? Uhum. Por outro lado, esses mesmos hormônios femininos, eles estão associados com trombose venosa e embolia pulmonar, que é um outro tipo de doença. São dois grupos de doença vascular, mas com características diferentes. O infarto e o derrame são no território arterial. Uhum. E os hormônios femininos, os naturais, eles atuam na regulação da função dessa circulação, do endotélio. Endotélio é o revestimentozinho interno das artérias. E que a mulher tem o hormônio feminino natural e acaba protegendo essa função e a circulação do coração flui melhor, da mente também. Então, a mulher tem, no geral, menos infarto e menos derrame. Por outro lado, esses mesmos hormônios, eles atuam na chamada coagulação sanguínea. Aí agora a gente vem para outro campo, que é a trombose. E por que eles atuam? Né? Eu pensei assim, eu vou tentar simplificar aqui para ficar mais fácil de entender. Você já pensou, Thalita, que se não fosse a relação dos hormônios femininos com o favorecimento do trombo, da formação de trombo, nem eu, nem você, nem nenhum dos seguividas estaria aqui vivo, porque nossa mãe e nós, possivelmente, teríamos morrido no parto, de hemorragia durante o parto. Então, é fácil, por essa analogia, entender que o hormônio feminino tem relação com trombose. E, normalmente, no sentido de provocar trombose. É a chamada ação pró-coagulante, em favor da coagulação. Isso de modo natural, tá? Protege contra infarto e derrame e favorece formação de trombose e embolia pulmonar. Mas isso acontece sempre? Não, é muito raro. Mas em algumas situações pode acontecer. E aí, se a mulher toma um hormônio feminino, um estrógeno, especialmente extra, seja ele natural, mas dado de forma suplementar, ou seja ele sintético, que é o mais comum, né? Para tratar doenças que têm relação com esses hormônios, é natural que esse risco de trombose ele aumente, porque esses hormônios estão associados com trombose. Tá? Aí já vem a pergunta, isso é comum? Não, não é comum. De modo geral, o risco de trombose na população em geral é baixo. Vamos lá, a cada 10 mil mulheres, 5 têm trombose. No grupo que usa anticoncepcional,
esse risco, nas mesmas 10 mil, esse risco vai para 15 mulheres. É de 2 a 4 vezes mais risco. Uhum. Proporcionalmente aumenta. Só que em cima de um número pequeno, percebe? Uhum. Então, anticoncepcional aumenta o risco de trombose? Aumenta. É um aumento significativo? Não. Como é que se Uhum. define isso? Ver se a mulher tem alguma característica extra que se somaria ao risco do anticoncepcional. Né? Isso vale para reposição hormonal no climatério, é outro assunto que Exatamente. daria aqui uma live inteira. Né? A terapia de reposição hormonal, ela foi, assim, se apostou muito nela justamente para prevenir o infarto e o derrame da mulher. E não teve um efeito tão significativo. E Uhum. acabou tendo, sim, fenômenos tromboembólicos de modo importante. Acabou se recuando um pouquinho, mas até hoje é uma polêmica. E eu falei de anticoncepção, falei de menopausa e o nosso chip da beleza. O que é que tem a ver com isso? Não é nem anticoncepção, isso é curioso. Tem muita gente que acha que o chip ele é um método anticoncepcional. Não é. Uhum. Apesar de inibir a ovulação razoavelmente e acabar funcionando como anticoncepcional. Mas não é confiável, viu? Assim, Uhum. ele tem uma taxa de falha que não é pequena, né? É. Mas, então, se não é anticoncepcional, se não é para reposição hormonal, para que se usa? Exatamente para ficar mais bonita, para ter uma proporção muscular maior, para emagrecer mais fácil. E tudo isso não é verdade. Se você não tem hábitos saudáveis, o chip ele não vai. Eu estou chamando de chip. Isso é contagioso. Eu falei que não ia chamar desse nome, né? Mas o implante de O gestrinona, tá implante. certo? Ele não tem nenhum dos efeitos desejáveis se a mulher não faz por onde. Se ela já não está no seu peso adequado, se não pratica o exercício físico regular, se não se alimenta bem, se não dorme com qualidade, ó, pilares de saúde de verdade, tá vendo? E, Aham. e a trombose com o implante tem relação? Aí, Thalita, nós não temos essa resposta porque é um tratamento, apesar de existir há 50 anos, ele não tem estudos feitos para isso. Nós sabemos que os estrógenos estão associados com o risco de trombose e embolia maior. Os progestágenos, não. Não. Ou bem menos, né? Não é muito forte, É. mas bem menos. A gestrinona é um progestágeno, mas que tem uma ação masculinizante. Então, ela, por essa lógica, ela estaria no risco menor do que o estrógeno, mas de alguma maneira no risco maior do que a progesterona. Aham. Onde que está essa resposta? Ninguém tem. Exatamente. Percebe? E é por isso que sociedades sérias, como a de endocrinologia, se posicionam contra. Porque, assim, eu acho que não tem nada de errado o médico explicar para o paciente que aquela opção não se sabe com certeza ou exatamente qual o efeito. E o paciente, entendendo dos riscos, ele ou ela, né, julgar ali o benefício versus o risco. O que não pode é parecer que é uma coisa que foi testado, que foi, sabe? Exatamente. É aí que tem entra o Exatamente. charlatanismo, entra aí a falácia. Aham. E muito importante dizer da relação médico-paciente e da prestação, né, de informações sobre esse risco e não banalizar. Eu acredito que quando a gente sofre com a situação, a gente se incomoda é por banalizar um risco que pode ser considerado pequeno, mas que transforma totalmente uma vida que tem importância com impactos assim, inclusive para, eu falo assim, gente, prevenção é uma questão de saúde
pública. Se a gente for pensar os gastos de uma pessoa para o Sistema Único de Saúde, assim, é uma coisa que eu falo, por que não funciona, sabe? Então, quando a gente fala da porcentagem ser baixa e tal, né? A psicologia vem e fala, olha, se aconteceu com você, significa que é 100%. Então, e eu tô lembrando aqui, doutor, que eu pedi para a minha ginecologista, que nós temos um blog, né, fazer uma postagem sobre contracepção após a trombose ou para quem tem trombofilia. E algumas pessoas, né, ficaram assim, como que eu vou dizer? Questionaram, né, a questão de usar, que é diferente, não ter risco e ter baixo risco, né? Ter um risco menor. Porque aí entra aquela curva do RI, que eu falo assim, gente, eu sou curva do RI. Quando a porcentagem é pequenininha, a gente tá ali naquela porcentagem e a gente sofre. Agora, se o profissional fala, né, com todas as letras e com clareza, olha, a balancinha é essa, ó. Você vai ter esses benefícios. E corre esses riscos. Você não tá... Você usou a palavra, né? Charlatanismo, mas você não está sendo enganada, entre aspas, está sendo bem orientado, você está coparticipando dessa decisão, né? Coparticipação na decisão, é o que eu falo. Isso deixa a gente mais confortável, que o paciente precisa participar. É lógico que a palavra do médico é extremamente fundamental e mais importante, mas você tá sabendo, filho? Ó, tem isso, isso e isso. E aí? Mas é isso. Perdão, conclua. Então, quando a gente que passou por isso vê essas questões, é que a gente fica chateado, né? E pensando, olha, e aí entra, tá, é baixo, mas existe. Então, só tenha consciência disso e busque alternativas para minimizar esses riscos que são baixos, mas existem. Pois é, mas quando você começou a sua fala aí, muito, muito boa por sinal, assim, se perguntando por que é que a prevenção e por que é que essas estratégias de informação, elas não são mais eficientes ou não são mais feitas. Eu diria, Thalita, que, assim, óbvio, tem muito de culpa de nós que atuamos na área da saúde, mas existe a parcela de culpa de nós pacientes. Porque nós pacientes, nós queremos o caminho mais curto, nós queremos aquilo que a gente acha assim, que é o melhor para a gente e não está muito aí para ouvir, né? Primeiro, é difícil encontrar um profissional com tempo de explicar. E segundo, que as pessoas não querem, não têm muito paciência para ouvir. Então, o risco de uma complicação, de uma trombose, se ele for 1 em cada 1.000, eu falei aqui de 5 casos de trombose em mulheres a cada 10.000 mulheres, como sendo uma estatística matematicamente baixa. Mas para essas 5 mulheres, que não são as 9.995, para essas 5, como você falou, é o 100%. E pode ser desde uma trombose leve até uma trombose que deixa sequelas e que impacta a vida da pessoa para sempre, né? Ou que pode levar à morte, né? Você evolui com embolia e pum. Isso, sim. Então, assim, não é que o número é pequeno, né? Na verdade, e dá para falar sobre isso. Isso aqui que estamos fazendo, aqui no Vida e Trombose, pode ser feito e deve ser feito numa consulta, numa decisão de qual método contraceptivo vai ser utilizado. Mas, para isso, há que se ter tempo, há que se ter empatia, né? E aí, assim, mas o anticoncepcional, o risco é baixo se comparado, por exemplo, à própria gravidez.
É, Aí exatamente. vem um meio que não é para gente, como é que diz assim, não é para gente devagar, não. É realmente para dizer, olha, se você considerar que 15 ou 20 a cada 10 mil mulheres que tomam anticoncepcional vão ter trombose, entre 10 mil mulheres gestantes, você vai ter trombose em 60 delas na gravidez. E no puerpério, que é depois do parto, Aham. 300, porque é uma fase. Ai, Então, essa comparação, você, bom, do ponto de vista, aí eu vou, né? É só uma brincadeira, né? Do ponto de vista de prevenção de trombose, o anticoncepcional é muito menos arriscado do que o ciclo gestação-puerpério. puerpério. Tá certo? Então, é essa noção. Ah, doutor, então quer dizer que eu não vou tomar o anticoncepcional? Não, você vai escolher o melhor. E tem várias Exatamente. opções, tem várias Aham. opções, né, para você utilizar. Agora, tudo Uhum. começa do objetivo. E para quem a gestrinona é uma boa escolha? Né? Esse risco, ele provavelmente é menor do que um anticoncepcional de estrogênio. Provavelmente. É. Tá certo? Isso é a chamada dedução. Né? Não tem um trabalho científico que comparou isso. Aliás, essa é uma crítica ao grupo aqui do meu colega de universidade, professor Elcimar Coutinho, saudoso, como eu falei, que apesar desse grupo estudar isso desde a década de 70, eu estava nascendo, ó, eu tenho 47 anos, né? Então, eu estava Uhum. nascendo, ele já estava estudando, já estava acumulando experiência nisso. Mas não tem trabalhos científicos com o formato e a força, a robustez que poderia ter. E aí deixa margem para a crítica, deixa margem para o questionamento. Exatamente. E os trabalhos que existem, não são poucos, mas assim, não são tão robustos em termos populacionais, mas os que existem não foram utilizados para beleza, não foram utilizados para deixar o corpo com uma aparência melhor. Ai, pois é. Oh, Jesus. E quando você fala dos trabalhos científicos, né? Eu fico, na época, eu falava com os meus mestres, mas por que não estuda, né? Olha a inocência, né? Antes eu falava assim, mas é que tem que ter um interesse, né? É, até econômico, tem todo várias questões, né, que vão delimitar quais estudos vão ser realizados, para quais finalidades, quais objetivos. Então, é muito complicado isso tudo. Thalita, fazer ciência séria, e nós É precisamos de difícil ciência pra séria, caramba. é muito caro, certo? E para fazer, tem que fazer bem feito, porque quando você vai estudar, pense isso assim, ó, vamos dizer, se alguém pensasse aqui agora, algum grupo, algum hospital, alguma universidade, de fazer um grande trabalho científico avaliando o implante de gestrinona, né, e fenômenos tromboembólicos. Seria a grande resposta aqui da nossa live. Né? Só, vai ser estudado aqui. Primeira coisa, é preciso que tenha comparação. Né? Você tem que ter um grupo de O mulheres com que e o serão sem. submetidos ao implante e um grupo que não. E esses dois grupos, eles precisarão ser absolutamente idênticos em tudo ou em praticamente tudo, menos em relação ao implante. Para que tudo que aconteça em um grupo que não aconteça no outro, vai dizer, tá vendo? A diferença é a gestrinona, é o implante. É, Porque se houver interferência. diferenças no grupo, é igual você vai testar se uma chuteira é melhor no jogo de futebol. Você joga o quê? Joga o quê? Vôlei, basquete? Qual é seu esporte para eu fazer a metáfora
no esporte aí? É? Eu não sou de esporte coletivo. Eu É? gosto de luta, mas eu não faço mais. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Digamos que alguém quisesse testar o efeito de uma chuteira, se aquela chuteira é melhor. E aí dá para um time que só tem craque. E É, aquele time ganha. O outro time não usou a chuteira e perdeu. Você não pode não concluir pode. que a chuteira foi a diferença. A mesma coisa é um trabalho científico. Tem que ser grupos iguais, para que você conclua que a diferença foi por conta da única diferença, que é o tratamento ou não. Imagine numa situação de hormônio e trombose, que é raro, é pouco comum. Você teria que ter 50 mil pessoas, 100 mil pessoas estudadas ao longo de muitos meses. Muitos meses. Tem isso também. Isso é muito caro. Assim, até hoje, isso não é viável. Então, por isso que muitas questões não têm esse suporte clínico, esse suporte científico. O que não quer dizer que não é verdade. Entende? Não ter estudo não quer dizer que não é verdade. Mas o médico ou a médica tem que dizer, ou tem que ser claro, olha, para esse tipo de efeito, esse medicamento, essa intervenção, esse procedimento não foi validado. É um pequeno grande detalhe. Um pequeno grande detalhe, já que a gente não sabe, não vai saber essa porcentagem. E eu penso muito na questão que agora eu estou até engajada aqui na cidade sobre informar sobre trombofilia, que é uma condição silenciosa e que, não, tá, você não tem nenhum fator de risco assim. É igual o meu caso, magra, não fumava, não bebia, fazia atividade física, eu não tinha nenhum fator de risco. Olhando, eu brinco, né? Quem vê cara não vê trombose, mas como que eu ia saber na minha vida de trombofilia? É algo silencioso que não... E aí entra naquela questão, né? É uma, entre aspas, uma roleta russa, né? E aí eu fico pensando, como, né? Saber entrar nessas questões que são delicadas, que são fatores de riscos, mas que não tem como a gente também saber. E aí a clareza de dizer, olha, tem o risco, tal, tem essas outras situações, mas vai na balancinha. Se o seu caso for indicado, vão ter os benefícios. Isso acontece para todo medicamento. Eu fico pensando, o remédio agora que eu tomo para artrite reumatoide, tanto de coisa que a gente tem que colocar na balança e informar. Então, essa clareza entra na questão, eu acho, doutor Ron, de comunicação, né? Olha aí, vai entrar na comunicação, porque, olha, o doutor conversou comigo sobre isso e isso, então aquilo ali já vai sendo elaborado. Caso aconteça um infortúnio, uma fatalidade, né, de um problema como uma trombose, de uma forma ou de outra, aquilo ali já começou lá naquela consulta inicial a ser elaborado. Não vai ser tão traumático como acontece com a gente, assim. Olha, o que você está falando, Thalita, é tão importante, talvez seja, vamos dizer assim, a essência do seu trabalho e do meu também, aqui nas redes sociais, que é esse desafio intelectual que a gente tem que cumprir de falar sobre o todo e sobre o indivíduo. Eu até diria, eu já disse isso algumas vezes, que o maior desafio intelectual dessa pandemia foi que as pessoas foram forçadas a entender o que é uma doença grave, populacionalmente falando, e uma doença não tão grave, individualmente falando. Porque se a gente olhar, assim,
Algumas pessoas ficaram assustadíssimas com a Covid, depressivas, estão até hoje, né? Muita gente perdeu pessoas queridas, eu inclusive, né? E outras pessoas acharam que era só uma gripezinha, para citar uma expressão famosa, né, de um líder aqui da nação. E assim, na verdade, às vezes, a doença em termos populacionais é grave, mas Excelente. individualmente a chance é pequena. O que é que você faz? Você entende esses dois conceitos. Você respeita a Covid, mesmo que você tenha 18 anos, seja um atleta, nunca tenha fumado, né? Então, você entende que você está fazendo isso por você, porque você pode ser o ponto fora da curva. Pessoas com esse perfil morreram. Não foi o mais provável. O mais provável foi pessoas com doenças associadas. Mas não quer dizer que exclusivamente só aconteceu de um jeito ou de outro. Do mesmo jeito, Thalita, a trombofilia. Quando eu vejo a tua história, eu vejo o teu trabalho aqui, a pergunta que eu acho que muitas segue-vídeos devem fazer é assim, e aí, eu tenho que fazer uma pesquisa? Né? Quem está aqui nos assistindo agora, se a Thalita, essa mulher linda, maravilhosa, que era magra, um corpo de modelo... Ou eu sou magra ainda. Não, era na época, continua. Vou dizer assim, né? Não tinha nenhum fator de risco dos mais evidentes, não era obesa, não fumava, não tinha nenhuma doença associada que deixava ela na cama, não estava com a fratura na perna e tal. E de repente aconteceu, então, Se lascou. eu preciso fazer isso? A resposta, Não. do ponto de vista populacional e médico, é não. 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 Não está indicado rastreamento, não está indicado pesquisa de trombofilia em pessoas jovens que não sentem nada, porque isso, primeiro, é bastante dispendioso e a chance de encontrar um caso positivo é muito pequena. O que não quer dizer, aí vou concluir meu comentário, que se alguma segue vida, se emociona ou se toca com a sua história e pergunta assim, mas doutor, é proibido eu fazer uma investigação? Não, claro que não. Claro que não, entendeu? Assim, nós temos que fazer uma tomografia de cabeça só porque o nosso amigo descobriu um tumor no cérebro? Estou dando aqui uma situação hipotética. Não! Mas eu quero fazer. Bom, entenda que não há uma indicação. E aí vem essa habilidade de comunicação dentro da área de saúde, que existem orientações populacionais e existe o indivíduo que tem a sua autonomia e tem que ser respeitada. Exatamente. E principalmente, eu fico pensando assim, o fulano não teve, mas e se foi meu parente, meu familiar? Então já é outra história, né? Então, são esses detalhes que fazem toda a diferença, né, nessas questões, né, no caso da trombofilia, né, que é silenciosa e que pode estar associada e ser mais um somar, né, para uma doença, para um evento trombótico. O pessoal aqui sabe o que é trombofilia, não sabe? Você está falando assim, não explicando, sabe, acredito, né? que sabe. Então, sabe quanto tempo já passou? Eu coloco aqui, ó, meu... Uau! Quase 1 hora. Muito bom, né? Achei que tinha 10 minutos. Muito bom. Doutor Ronald, vou só... fala de trombofilia, sempre tem as dúvidas. A Kátia está perguntando, então, quando que eu devo fazer o exame de trombofilia? Você pode responder para a gente rapidinho, quando tem indicação? Trombofilia, que é um termo que significa tendência à trombose, afinidade por trombose. Algumas pessoas já nascem com trombofilia, é a chamada trombofilia hereditária, e algumas desenvolvem ao longo da vida. É a chamada trombofilia ou trombofilias adquiridas.
Em geral, a indicação é quando, como a Thalita falou, algum parente próximo teve uma situação de trombose. Quando a própria pessoa teve uma trombose, vamos dizer assim, do nada, uma trombose não provocada, uma trombose que não foi relacionada com uma fratura, com uma cirurgia, com uma imobilidade prolongada, né? Então, se você teve uma trombose, tem que tratar e pesquisar trombofilia, dependendo se foi realmente sem esse fator. Casos familiares ou em situações, vamos dizer assim, específicas de alto risco para uma trombose em qualquer pessoa. Por exemplo, tratamento de fertilização, onde a mulher Tá. recebe, a depender do protocolo, altas cargas de hormônio, e isso pode gerar um risco maior se faz uma investigação mas de trombofilia. Mas, assim, no geral, é o seu médico que vai definir isso. Então, a primeira coisa é, segue-vidas, tenham uma ginecologista para chamar de sua ou de seu. Essa pessoa vai ter critérios, né? vai triar para se você deve fazer uma investigação ou não. Fora isso, tem uma coisa que todo mundo tem que fazer. Cuidar dos hábitos. Aí, ó, o meu tema aqui na rede social, hábitos de vida. Não tem contraindicação para ninguém. Você está preocupado ou preocupada com trombose? Cuide do seu sono, da sua alimentação e dos seus exercícios físicos, que você vai estar se protegendo aí 99,9% das vezes. Isso aí! Muito obrigada. A Cátia está respondendo aqui também, agradeceu. Muito obrigada por mais esse momento. Desejo um final de ano maravilhoso para sua família linda. Hoje eu ri muito quando vocês colocaram uma foto. Ai, como é que é? Da academia? A confra. A confraternização da academia, que é a sua família. Eu acho maravilhoso. Eu fiquei encantada. Muito obrigada, viu, doutor, por mais essa oportunidade de estar aqui falando com a gente. Muito obrigada mesmo. Natal abençoado, Ano Novo abençoado. Todo dia, né? Que eu falo assim, gente, fica esperando Ano Novo para fazer as coisas, não. É feliz todo dia novo, porque todo dia é novo, né? Então, muito obrigada, viu? Eu vou salvar direitinho e te mando o link. Beleza. Olha, eu que agradeço, é uma alegria estar aqui. Sempre que você me chamar, eu vou dar um jeitinho de estar aqui. É um bate-papo sempre muito instrutivo para mim, né? Eu fico muito à vontade de estar aqui. E também desejo aí um excelente final de ano e um ano de 2022 mara para você e para todas as suas seguividas aí. Gente, ó, eu sempre coloco aqui para vocês irem conhecer, né, o trabalho dos nossos participantes aqui. Então, é Dr. Ronald Fidelis, eu vou deixar marcadinho e depois vocês vão lá agradecer, porque se dispor um tempinho aqui em Uberlândia tá uma chuvinha gostosa, quando a gente... Tempo é o nosso ativo mais precioso. Então, muito obrigada, viu? E com certeza muitos seguividas vão lá prestigiar seu trabalho, que é saúde de verdade para todo mundo. Obrigado, Thalita. Beijo, tchau. Tchau.